Então, crocheteira, para fazer a capa da tampa do vaso, eu tô usando um barbante na numeração 6. Todos os barbantes que eu for usar, tanto o cru, quanto o vermelho, quanto o verde, eu tô usando todos da numeração 6 e uma agulha 13,5. Para iniciar, eu faço um nozinho na agulha, dessa forma. Inicio um cordão de 37 correntes. Essas correntes não podem ser tão apertadas e nem muito soltas, precisa ter um equilíbrio. Se eu fizer muito apertada, ela fica repuxada. Na próxima carreira eu volto com os pontos altos. Se eu fizer muito apertada, fica repuxando. Se eu ficar muito solto, ele fica como se fosse um arco sobrando. Então, tenta deixar mais equilibrado esse cordão. Eu faço um total de 37 correntinhas, aí eu retorno. Feito as 37 correntes laço e conto 1, 2, 3 na quarta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Na seguinte, um ponto alto também, e vou trabalhando desta mesma forma, um ponto alto sobre cada correntinha desse cordão. Quando eu chegar aqui na última, eu retorno. Então, aqui eu finalizei todos os pontos baixos. Nota que ele não tá repuxado, ele não tá embabadado. Então, ele tá o mais reto possível, da forma que eu expliquei, fazendo o cordão não tão apertado e não tão solto. Eu preciso ficar um total de 35 pontos altos. Então, confere para essa largura da tampa do vaso, eu preciso, da capa, né, da tampa do vaso, eu preciso ter um total de 35 pontos altos. Para iniciar a próxima carreira, eu subo 1, 2 correntes, eu sempre subo 2 e não 3 para formar o meu primeiro ponto alto, para que essa lateral fique reta. Se eu fizer com 3 e fica um pouquinho mais solto, ele não fica reto. Então, eu fiz as 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, viro meu trabalho para o outro lado e venho sobre o segundo ponto alto, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Então, aqui eu formei um bloco de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, venho para o próximo, um ponto alto, no seguinte, um, e no próximo, mais um. Então, fiz o meu próximo grupo de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um, no seguinte, ponto alto. No próximo, um ponto alto, e no seguinte também, mais um ponto alto. Uma corrente, pulo um e vou trabalhando desta mesma forma. Eu formo os blocos de 3 pontos altos, um sobre cada um de base, uma correntinha de espaço, pulo um de base, venho para o seguinte e faço esta mesma repetição, formando os blocos separados por uma corrente até o final. Então, antes de finalizar, eu voltei, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faço uma corrente, pulo um e faço mais 3 pontos altos, um sobre cada um. Note que o último, ele fica bem junto desse penúltimo, mas é importante trabalhar sobre ele, conta 2 correntinhas bem no pezinho, faço um ponto alto, e esse ponto alto não deixa tão apertado, deixa um pouquinho mais solto, para que ele fique numa altura bem legal e não fique repuxando. Subo 2, 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado, e aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto na corrente. Subi as 2 correntes na direção do primeiro, venho sobre o segundo, ponto alto. No terceiro, ponto alto. Aqui no espaço da correntinha, eu trabalho um ponto alto e aqui no grupo, um sobre cada um. Então, eu trabalho desta mesma forma por toda a carreira. Eu vou intercalando. Uma carreira eu faço toda fechada de pontos altos. Na próxima, eu faço os blocos de pontos altos. Na seguinte, toda fechada de pontos altos. Então, aqui onde é toda fechada, eu trabalho
Onde eu tenho a correntinha, eu faço um ponto alto. E onde eu tenho esses blocos, né, esses grupos de 3 pontos altos, eu trabalho um ponto alto sobre cada um. Eu faço esta mesma repetição, quando estiver aqui no último grupo, eu retorno. Finalizando, então, essa carreira, nota que eu tenho esse último bloco. É importante que você presta bem atenção nesse final, porque dá a impressão que ele já tá certinho, ó. Se eu puxar, dá a impressão que ele já tá certinho, mas como eu tenho 3 pontos altos, se atenta para trabalhar um no primeiro, um no segundo e um nesse terceiro, que ele fica quase escondido aqui. Deixa nesse último um pouquinho mais solto para ele ficar mais reto essa parte. Subo 2 correntes, então, eu finalizei essa carreira toda de pontos altos, então, a próxima vai ser com os blocos de 3 pontos altos. Então, eu subi as 2 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, venho sobre o segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, formei um grupo de 3. Uma corrente, pulo um, venho para o seguinte, e inicio fazendo um grupo de 3 pontos altos. E essa vai ser a minha repetição por toda a carreira, sempre vai ficar a mesma quantidade de blocos, um total de 9 blocos. Chegando aqui no final, faço um ponto alto sobre esse último, subo 2 correntes, viro meu trabalho. A próxima carreira, então, finalize essa de bloco, a próxima vai ser toda de pontos altos, a seguinte de blocos. Então, eu repito essa mesma sequência, sempre se atentando para trabalhar a parte dos blocos, pular um ponto, sempre quando eu chegar no final, se atentar se tá fazendo corretamente para o trabalho não ficar torto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, tô iniciando a 4ª carreira. Eu vou fazer um total de 23 carreiras, então, 1, 2, 3, iniciando a 4ª. Quando estiver finalizando 23 carreiras, eu retorno para a gente dar continuação. Então, aqui eu terminei todas as carreiras, um total de 23 carreiras. Cortei, arrematei e agora eu volto com a próxima cor, que no caso é o vermelho, no meu caso, né, o vermelho. Aqui eu tenho essa parte que eu iniciei a carreira, eu tenho a parte da lateral e eu tenho as carreiras de pontos altos e as carreiras de blocos de pontos altos. Eu tenho aqui essa última carreira, essa carreira de blocos, essa carreira somente de pontos altos. Então, nessa carreira de blocos, eu vou prender. Notem que eu tenho esses pontos altos de lado, eu entro com a minha agulha nesse espaço, entre esse primeiro e o segundo ponto alto. Coloco a minha agulha, prendo, já coloquei, né, na agulha, fiz um nozinho, faço um ponto baixíssimo, subo 1, 2 correntes, laço. No mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. Dessa forma. Uma corrente de espaço, laço, pulo essa carreira de pontos altos, venho para essa carreira de blocos e trabalho aqui 2 pontos altos. Então, apenas 2 pontos altos. Laço. Aqui eu tenho essa carreira de pontos altos, nesse espaço que eu tenho ponto alto, coloco a minha agulha e faço 2 pontos altos aqui. Então, aqui eu dou início à parte do canto. Esse bloco ainda faz parte da lateral. Aqui, antes de continuar, eu vou fazer aqui na parte dessa lateral blocos de 3 pontos altos, sempre nessa carreira onde eu tenho esses blocos. Eu coloco uma correntinha de espaço e, no meu caso, na minha tensão de ponto, já é suficiente. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode estar colocando 2 correntinhas entre os blocos aqui da parte das laterais. Mas é importante que você teste, às vezes você faz 2 correntinhas, ele fica embabadado porque ele sobra pontos. No meu caso, com uma correntinha já é o suficiente. Fiz aqui, então, nesse canto de lado 2 pontos altos, agora eu viro, laço e trabalho sobre esse ponto alto, que eu trabalhei os pontos altos de lado, bem em cima dele, e faço 2 pontos altos aqui nesse canto. Dessa forma. Agora, eu venho para esse segundo ponto alto e venho trabalhando nessa parte. Trabalho 1
ponto alto, 2, no próximo, mais um, que é o terceiro, e no próximo, mais um. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Voltando aqui, eu tenho esse bloco que faz parte da lateral. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui e 2 pontos altos bem no canto. Então, eu formei esse canto que vai ser dessa forma, tá? Agora, faço uma corrente de espaço, ou se no seu caso você tiver o ponto muito apertado e ver que ele tá repuxando, você pode colocar 2 correntes. Mas no meu caso, tô colocando uma corrente, pulo um ponto alto, venho para o seguinte, no seguinte mais um, e no próximo mais um. Eu vou fazendo blocos de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um, no seguinte, inicio o bloco. 1, 2, 3. 3 pontos altos, um sobre cada aqui da parte da carreira anterior. Uma corrente de espaço, pulo um, inicio os blocos. Eu vou trabalhando desta mesma forma até chegar nesse canto, aí eu retorno. Finalizei, então, toda essa parte. Notem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, mas esse último vai fazer parte do canto do meu trabalho, então eu não conto ele. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Notem que eu fiz 3 aqui, mas nesse canto, da mesma forma que eu tenho aqui desse lado, eu preciso de 4 pontos altos. 1, 2, e aqui no penúltimo, 1, 2, 3, né? No penúltimo, eu trabalho mais um, totalizando 4 pontos altos. Laço, e aqui eu tenho o último ponto alto bem no pezinho dele, eu trabalho 2 pontos altos. 1, 2. Então, essa repetição eu faço nos 4 cantos. Laço, viro o meu trabalho, que eu inicio a parte da lateral. E sobre esse ponto mesmo, nesse ponto alto, entro nesse espaço, faço 2 pontos altos agora de lado. Então, ficou assim, os 4 pontos altos, 2 aqui no canto, 2 de lado, laço e venho ainda para esse próximo espaço e trabalho 2 pontos altos de lado. Da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, eu tenho 4 pontos altos aqui, 1, 2, 3, 4 pontos altos nesse outro lado e 2 aqui no canto, da mesma forma que eu fiz aqui. Notem que dá a impressão que ele fica meio que repuxando, não tem problema. Deixa um pouquinho mais soltos os pontos, porque nas próximas carreiras ele já vai ficar certo. Então, se eu aumentar pontos aqui, nas próximas carreiras ele pode ficar embabadado. Fiz então aqui por 2 vezes, né, 2 pontos altos, 2 pontos altos. Agora, eu dou início à parte da lateral. Uma corrente de espaço ou 2, se o seu ponto for muito apertado, ou mesmo que seja um pouco apertado, tenta deixar essa correntinha um pouquinho mais solta, para não precisar ficar aumentando, porque nas próximas carreiras ele pode ficar embabadado se ficar aumentando muitos pontos. No meu caso, faço uma corrente de espaço apenas. Laço, pulo essa carreira, venho para a carreira de blocos. Nesse primeiro ponto alto, entro com a minha agulha nesse espaço e inicio 3 pontos altos. Na parte da lateral, 3 pontos altos aqui. Uma corrente, pulo uma carreira, venho para a próxima. Nesse espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pulo essa carreira, venho para a carreira de blocos. Nesse primeiro ponto alto, 3 pontos altos. Então, eu vou repetindo esta mesma sequência até chegar aqui nesse outro canto. E para não ter dúvida, eu retorno. Então, chegando aqui nesse outro canto, vai ser a mesma repetição que eu fiz nesses outros cantos, mas eu voltei aqui nessa terceiro, para que não tenha dúvidas, tá? Trabalhei, então, toda a parte da lateral, os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente.
Eu trabalhei até esse grupo, agora eu tenho esse grupo de pontos altos, um grupo de blocos, uma carreira de blocos e uma carreira de pontos altos fechado. Fiz uma corrente, pulo essa carreira, venho para essa carreira de blocos e trabalho 2 pontos altos para dar início à parte do canto. Nessa última carreira, nesse espaço do primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos. Bem no canto, que é sobre esse primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos, nesse mesmo espaço. Viro aqui para trabalhar essa outra lateral. Venho aqui sobre esse segundo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, e faço uma sequência de 4 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Dessa forma, então, eu tenho 4 pontos altos aqui desse lado, 2 pontos altos bem no canto e 4 pontos altos dando sequência. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, vou para o seguinte e trabalho um sobre cada um da carreira anterior, formando o bloco de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um, venho no seguinte, inicio os blocos de 3 pontos altos. Então, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, eu vou ficar um total de 6 grupos de 3 pontos altos e no canto vai ser a mesma repetição. Eu terei 4 pontos altos aqui no canto, bem no pezinho bem em cima desse ponto alto, desse último ponto alto eu faço 2, viro aqui pro outro lado, nesse mesmo ponto alto de lado 2, venho para o seguinte, de lado mais 2, uma corrente de espaço, pulo essa carreira, venho para a carreira de blocos. Então, para você não se perder, você vai sempre trabalhar esses blocos de 3 pontos altos na carreira de blocos da base que eu tenho aqui na cor cru. Sempre aqui de lado os 3 pontos altos, uma ou duas, se você estiver fazendo 2 correntes de espaço. Pula essa, vem para essa e vai trabalhando quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, finalizando essa parte, eu vou voltar aqui para mostrar como ele tá ficando. Ele fica assim mesmo, essa carreira, não se assusta, não precisa aumentar pontos aqui na parte do canto, que ele fica assim mesmo. Aqui dá a impressão que ele tá um pouco repuxado por conta que eu fiz apenas uma correntinha. Só aumenta se tiver muito mais repuxado que isso, porque nas próximas carreiras já vai ficando certinho. Aqui eu fiz o meu último grupo de 3 pontos altos, faço uma corrente e vou prender aqui no segundo ponto alto com um ponto baixíssimo, alongo, corto, arremato aqui do lado avesso, já aproveito para arrematar essa ponta e eu volto com o verde bandeira para a gente dar início à próxima carreira. Finalizando então toda essa parte, fiz o arremate aqui, eu já volto com o verde na agulha, já fiz o nozinho e vou iniciar. Nota que eu tenho aqui a parte do canto, eu tenho esse espaço, eu inicio nesse penúltimo espaço. Coloco a minha agulha, faço um ponto baixíssimo e subo 2 correntes. Depois eu vou arrematar, eu não trabalho por cima desse fio. Eu abro ele no meio e vou passando por entre os pontos para ele não ter perigo de soltar depois. Então, eu laço e nesse mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos, que faz parte dos grupos da lateral. Uma corrente de espaço ou 2, se você achou necessário fazer 2 correntes de espaço, laço, e aqui nesse espaço eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Dessa forma. Aqui eu tenho esses 4 pontos altos da lateral, eu faço um sobre cada um. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Nesse canto, bem em cima desse ponto, eu fiz esses 2 pontos altos. Aqui eu trabalho 2 pontos altos no primeiro
e 2 pontos altos no segundo desses dois do canto. Então, ele vai ficando assim, ele já vai aumentando, já vai ficando mais assentado as carreiras. Laço, e aqui eu tenho esses 4 pontos altos dessa parte, faço um ponto alto sobre cada um desses 4. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, o nosso canto já vai ficando mais assentado. Nas próximas carreiras, já vai ficando bem certinho, tá? E aqui, nesse primeiro, da mesma forma que eu fiz desse lado, eu trabalho os 3 pontos altos nesse espaço da correntinha da carreira anterior. Então, vai ficando assim. Faço uma corrente, no meu caso, tô trabalhando apenas uma correntinha, e venho para esse espaço que eu tenho da correntinha da carreira anterior, fazendo 3 pontos altos. Então, aqui inicia a parte dos blocos. Indiferente de qual carreira eu estiver, eu sempre vou fazer esses blocos de 3 pontos altos. O que vai mudar vai ser apenas na parte dos cantos, que cada carreira que eu fizer, eu terei aumentos. Então, eu sempre vou voltar para fazer a parte dos cantos e fazendo a parte dos aumentos. No caso, tem os 4 cantos que eu vou trabalhar, vai ser a mesma repetição nos 4 cantos. Então, eu vou trabalhando esses grupos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou fazer o próximo canto para não ter dúvida. Aí, depois, você vai repetir nos outros, no terceiro e no quarto canto, a mesma repetição. Trabalhando aqui. Fiz dessa forma, sempre vai fazendo, vai passando a mão para os pontos já ir ficando assentados, uma corrente. Chegando aqui na parte do canto, nesse último espaço, eu trabalho 3 pontos altos também. 1, 2, 3 pontos altos. E aqui eu trabalho sobre esses 4, um ponto alto sobre cada um. Presta bem atenção que nos outros cantos será a mesma repetição também. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui, dessa forma. Aqui nesse canto, bem no canto, eu tenho esses 2 pontos altos que eu trabalhei no mesmo espaço. Sobre o primeiro, faço 2 pontos altos. Sobre o segundo, 2 pontos altos também. Então, esse será o meu aumento dessa carreira. E aqui, eu tenho 4 pontos altos, né? 2 grupinhos de 2 pontos altos, totalizando 4. Eu faço um sobre cada um desses 4. 2, 3 e 4. E aqui no espaço da correntinha, eu trabalho 3 pontos altos, né? O bloco de 3 pontos altos aqui também. Então, ele fica dessa forma, ó. Eu vou soltar da forma que ele tá. Passo a mão, ele já tá assentando, conforme eu já falei, nas próximas carreiras ele já vai ficando certinho, porque toda carreira eu faço mais aumentos. Então, aqui eu fiz o bloco de 3 pontos altos, uma correntinha, inicia a parte da lateral. Se você fez com 2, pode continuar com 2 correntinhas de espaço. Uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. E trabalho esta mesma repetição por toda essa lateral. Quando estiver chegando nesse próximo canto, você pode voltar, se tiver dúvida, e fazer a mesma repetição. Nesse último espaço, 3 pontos altos, um sobre cada um desses 4. No canto onde eu tenho esses 2 pontos altos, eu faço 2 no primeiro, 2 pontos altos no segundo, e aqui, vindo para a lateral, 4 pontos altos, um sobre cada um. No espaço, 3 pontos altos, inicio os blocos de 3 pontos altos sobre cada espaço. No último canto, a mesma repetição. Desço aqui na lateral com os blocos e a correntinha de espaço. Quando eu chegar aqui no final, eu fecho com ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto, alongo, corto, arremato e eu retorno com o vermelho para a próxima carreira. Finalizei, então, toda a parte em verde, já fiz o arremate.
Já tô com o vermelho na agulha e venho antes desse espaço, note que eu tenho o canto, eu venho aqui um espaço antes, no penúltimo espaço, coloco a minha agulha, faço um ponto baixíssimo e subo 2 correntes. Lembrando que depois eu venho arrematar essa ponta, eu abro ele em 2 partes e vou passando por entre os pontos e faço um nó assim. Laço e no mesmo espaço trabalho mais 2 pontos altos. Uma corrente, ou se você estiver trabalhando 2, serão 2, no meu caso, uma. Laço, e aqui eu faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Tô aqui no meu último espaço antes do canto. Uma corrente e agora eu pulo. Lembra que eu fiz esse bloco de 3 pontos altos da carreira anterior aqui em verde? Então, eu pulo esse bloco de 3 e venho para o primeiro ponto alto sozinho que eu tenho. E trabalho um sobre o primeiro, um ponto alto no segundo, no terceiro e no quarto ponto alto. Aqui eu já cheguei nesse canto onde eu fiz por 2 vezes o aumento. Então, eu tenho os 2 pontos altos aqui nos 2 grupinhos de pontos altos. E eu vou trabalhar, então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui no canto. Eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esses 4. Então, 1, 2 pontos altos no mesmo espaço. Venho para o segundo. 2 no mesmo espaço, aqui no terceiro, 2, e no quarto, 2 pontos altos. Então, aqui nesse canto, nessa carreira em vermelho, eu fico um total de 8 pontos altos na parte do aumento. Laço, seguindo aqui, eu tenho uma sequência de 4 pontos altos antes desse bloco de 3. Trabalho um ponto alto sobre cada um. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Nota que ele já vai ficando mais assentado. Toda a carreira que eu fizer dos aumentos, ele vai ficando mais assentado. Por isso que se eu fizer muitos aumentos aqui no início, conforme eu vou trabalhando, ele vai ficando embabadado. Então, é necessário que a primeira, a segunda carreira, ele fique um pouquinho repuxado, porque a partir dessa, ele já vai ficando bem certinho. Então, eu fiz os 4 pontos altos, uma corrente de espaço, pulo esse bloco de 13 em verde e venho para o primeiro espaço trabalhando 3 pontos altos no espaço. Então, aqui na parte das laterais, uma corrente de espaço. Na parte das laterais, eu sempre, onde eu tiver uma correntinha de espaço, eu trabalho os 3 pontos altos separados pela correntinha, tanto nessa parte mais estreita, quanto nessa parte mais comprida do nosso trabalho. Então, aqui é repetição. O que vai mudar vão ser os aumentos de cada carreira. Então, eu venho trabalhando até esse último espaço e eu acredito que está claro. Qualquer dúvida, volta aqui nesse canto, vai ser a mesma repetição. Então, eu trabalho até o último espaço, com os 3 pontos altos, faço uma correntinha, pulo esse bloco de 3 pontos altos e inicio fazendo aqui um ponto alto sobre cada um desses 4. Cheguei no canto, eu tenho esses 2 grupos de pontos altos, trabalho 2 pontos altos para cada um, ficando um total de 8. Venho aqui, trabalho um ponto alto sobre os 4, uma corrente, pulo esse bloco, inicio os grupos de 3 pontos altos para cada espaço. Então, não tem segredo, é a mesma repetição. Eu faço essa mesma repetição nos 4 cantos. Qualquer dúvida, retorna, mas é bem tranquilo. Quando estiver finalizando aqui, eu trabalho, então, os 3 pontos altos sobre esse último grupo, uma correntinha, finalizo nesse primeiro grupo, no segundo ponto alto com ponto baixíssimo, corto, arremato as 2 pontas aqui do lado avesso, aí eu retorno com o verde para a próxima carreira. Finalizada, então, toda a parte em vermelho, já tô com o verde bandeira na agulha. E eu venho aqui, eu sempre tô começando próximo ao canto para já dar início à parte dos aumentos. Lembrando que aqui na parte das laterais, quanto nessa parte mais
longa quanto nessa parte mais estreita. Onde eu tenho a correntinha de espaço, eu vou trabalhar normalmente os 3 pontos altos separados por uma correntinha, ou se você estiver fazendo com duas, você vai permanecer dessa forma, ou vai testando, né, se tá repuxando, se tá embabadado, você pode colocar uma correntinha, então vai testando essa parte aqui. Eu vou iniciar no penúltimo espaço, aqui eu tenho o canto, tenho esse último, eu vou iniciar nesse penúltimo espaço, colocando a minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo, subo 2 correntes e no mesmo espaço eu trabalho mais 2 pontos altos, então, a parte dos blocos aqui da lateral. Uma corrente, venho aqui para esse último espaço e eu tenho essa parte do canto. Trabalho 3 pontos altos normalmente. 3 pontos altos e agora eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada um desses 4 sozinhos que eu tenho, que eu fiz da carreira anterior. 2, 3 e 4 pontos altos. Aqui eu tenho os aumentos, né, que eu fiz 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos da carreira anterior. Nesse primeiro aumento que eu tenho os 2 pontos altos, eu trabalho no primeiro 1 ponto alto e no segundo 1. Então, nesse primeiro eu não faço aumentos. Então, depois desse bloco de 3 pontos altos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos sozinhos. Agora, nesse segundo aumento da carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos no primeiro, 2 pontos altos sobre o segundo, e dou continuação aqui no próximo grupo, eu trabalho 2 no primeiro, 2 sobre o segundo, ficando dessa forma, com 1, 2, 3, 4 aumentos, um total de 8 pontos altos. Agora, seguindo, dando sequência, eu tenho mais um grupo de aumentos da carreira anterior e mais 4 pontos altos. Aqui eu não faço aumento, então, da mesma forma que eu não fiz aumento no primeiro grupo de 2 pontos altos desse lado, aqui também eu não faço. Então, eu fico com 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos, e aqui nesse último eu trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e aqui eu tenho esses 4 pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um, contando com todos os pontos sozinhos, eu tenho um total de 6 pontos altos depois desse último aumento em verde, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho meu primeiro espaço aqui da lateral, trabalho 3 pontos altos no espaço, sem correntinhas aqui, tá? Então, aqui eu termino os pontos altos e já faço os 3 aqui no espaço. Agora, uma corrente de espaço e dou início à parte onde eu tenho a correntinha, trabalhando 3 pontos altos no espaço. Então, aqui vai ser sempre a mesma repetição, conforme eu falei. Aí, você vai repetir a mesma sequência que eu fiz nesse canto nos 4 lados. Então, se atenta, vai trabalhando os pontos. Cheguei aqui no último espaço, faço os 3 pontos altos, trabalho uma sequência de 6 pontos altos. Aqui, faço uma sequência de 4 aumentos, desse outro lado, 6 pontos altos. No primeiro espaço, 3, ou grupo de 3 pontos altos, uma corrente e trabalho os blocos. Qualquer dúvida, volta, porque é a mesma repetição. Tudo que eu fiz aqui, eu farei nos 4 cantos. Quando eu finalizar o último grupo, eu faço uma correntinha, um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, alongo, corto, arremato aqui do lado avesso, as 2 pontas, e eu retorno com o vermelho para a próxima carreira. Então, aqui eu já tô com o vermelho na agulha, eu venho nesse penúltimo espaço, antes desse último, eu vou prender, onde eu tenho essa correntinha, com um ponto baixíssimo, 2 correntes no mesmo espaço,
2 pontos altos. Nessa carreira também eu repito a mesma sequência na parte da lateral. Sempre onde eu tenho espaço, eu faço os 3 pontos altos. Uma corrente, aqui eu tenho esse último espaço, eu trabalho os 3 pontos altos normalmente. E faço uma correntinha, pulo esses 3 pontos altos do grupo em verde e venho para esse ponto alto que tá sozinho. E trabalho um sobre cada um desses que estão sozinhos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Aqui eu já cheguei na parte onde eu tenho os aumentos. Nessa carreira, eu faço 2 pontos altos sobre cada aumento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos aqui nos grupos dos aumentos. Eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada um. Então, como eu tenho 8, trabalhando 2 sobre cada um, eu fico um total de 16 pontos altos. Então, eu vou fazendo um pouquinho mais rápido aqui, sempre 2 sobre cada um dessa parte dos aumentos até o meu último aumento. Dessa forma, eu fiz 2 para cada um dos aumentos, totalizando 16 pontos altos nessa parte dos aumentos. Aqui eu sigo trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 por esses pontos altos que eu tenho sozinhos. Então, um total de 6 até chegar nesse grupo de 3 pontos altos que eu fiz na carreira em verde. É sempre bom estar conferindo se você está fazendo a mesma quantidade. Por exemplo, aqui eu tenho 6, antes dos aumentos eu tenho 6, aqui na parte dos aumentos eu tenho 16. É importante você estar conferindo para não dar erro lá na frente, não faltar, não sobrar pontos. Aqui eu tenho esse grupo de 3, faço uma correntinha de espaço, venho para o próximo espaço e aqui eu inicio os blocos de 3 pontos altos, uma correntinha de espaço. Nota que eu vou passando a mão aqui e ele já tá bem assentado, tá? Ele não tá repuxando. Venho trabalhando esta mesma repetição para cada espaço, 3 pontos altos, chegando aqui a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, eu pulo esse primeiro bloco que eu tenho próximo ao canto, pulo esses 3 pontos altos, uma correntinha, inicio ponto sobre ponto nesses 6. Aqui na parte dos aumentos, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada, totalizando 16. Aqui, chegando nessa outra lateral, 1 sobre cada um desses 6. Pulo esse grupo, faço uma correntinha de espaço, inicio a parte dos blocos de 3 pontos altos separados pela correntinha e faço a mesma repetição nos cantos. Não tô voltando para fazer toda a parte dos cantos, porque vai ser a mesma repetição, para não ficar tão cansativo eu tá falando a mesma coisa. Então, se atenta como eu inicio, o que eu faço nos aumentos, como eu finalizo, como eu inicio a parte dos blocos das laterais. Faço a mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu faço os 3 pontos altos, uma correntinha, prendo com um ponto baixíssimo no segundo ponto alto desse primeiro bloco, corto, arremato, aí eu retorno com o verde para a próxima carreira.